As 10 partidas mais loucas da história do futebol. O futebol. Ele não é apenas um jogo. Ele é uma ópera, um drama, uma peça de teatro sem ensaio e sem roteiro. Ele nasce no toque delicado de uma bola e se imortaliza no grito apaixonado da torcida. Às vezes, o futebol nos entrega arte. Outras vezes, ele nos brinda com pura loucura. E há dias em que a lógica se dissolve e o improvável toma conta do campo. Hoje, vamos relembrar as partidas que desafiaram a razão, os jogos que transformaram o futebol em algo maior do que um simples esporte. Pegue sua camisa, ajuste o fone de ouvido e venha comigo nessa viagem pelas 10 partidas mais insanas da história do futebol. O dia em que o Brasil parou, Brasil 1x7 Alemanha, 2014. O Mineirão estava vestido de verde e amarelo. Era dia de semifinal. O Brasil, dono da casa, carregava a esperança de milhões. Mas o que aconteceu naquela tarde, ninguém poderia prever. Aos 11 minutos, Miller abriu o placar. Aos 23, Klose aumentou. Aos 24, Kroos fez o terceiro. Aos 26, o quarto. Aos 29, o quinto. O relógio andava, mas o Brasil parecia congelado no tempo. Lágrimas escorriam antes mesmo do intervalo. Nas arquibancadas, um silêncio ensurdecedor. O futebol, aquele que tantas vezes sorriu para o Brasil, naquele dia, virou-lhe as costas. Foi um pesadelo. Um trauma. Um dia que jamais será esquecido. O jogo que teve apenas um time em campo, Estônia 0x3 Escócia, 1996. Imagine um jogo onde apenas um time aparece. Parece piada, mas aconteceu. A Escócia estava lá, pronta para jogar. O árbitro também. Mas a Estônia sumiu. Desapareceu. Não apareceu no gramado. O juiz, perplexo, seguiu o protocolo, apitou o início do jogo, esperou alguns minutos e decretou a vitória escocesa. A torcida, sem entender o que acontecia, aplaudia com um misto de confusão e ironia. Nunca antes um jogo de futebol tinha sido vencido sem que uma bola fosse chutada. Uma vitória sem luta. Um jogo sem jogo. Um dos episódios mais surreais da história do futebol. A regra mais maluca da história, Barbados 4x2 Granada, 1994. O futebol tem suas regras. Mas, em 1994, uma regra bizarra transformou um jogo comum em um espetáculo de loucura. Barbados precisava vencer por 2 gols de diferença. Mas, nos minutos finais, percebeu que a única forma de alcançar isso era marcar contra o próprio gol. Sim, um gol contra proposital. Com o empate, levaram o jogo para a prorrogação, onde o gol de ouro valia 2. E foi exatamente isso que fizeram. Marcaram na prorrogação e garantiram a classificação. Foi futebol ou foi xadrez? Ninguém sabe ao certo, mas essa partida entrou para a história como uma das mais insanas já disputadas. O dia em que o futebol virou um show, Portsmouth 7x4 Reading, 2007. Existem partidas onde cada chute parece uma poesia. Onde cada passe conta uma história. E foi exatamente isso que aconteceu em 2007, quando Portsmouth e Reading decidiram ignorar qualquer lógica defensiva e transformaram o campo em um palco de espetáculo. 11 gols, uma avalanche ofensiva. O placar mudava como se fosse um videogame. No final, o Portsmouth venceu por 7-4. Mas ninguém saiu do estádio falando de vitória ou derrota. Todos sabiam que haviam acabado de assistir algo único. O futebol naquele dia foi arte. A maior goleada da história do futebol brasileiro, Botafogo 24x0 Mangueira, 1909. O tempo passa, os anos correm, mas algumas histórias permanecem imortais. Em 1909, o Botafogo decidiu que não bastava vencer. Era preciso marcar seu nome na eternidade. Contra um indefeso Mangueira, os alvinegros aplicaram uma goleada histórica, 24-0. Cada chute era um golpe, cada ataque, um novo capítulo de uma humilhação sem precedentes.
Um placar que jamais se repetiu. Um dia que ficou gravado nos anais do futebol. A maior reação da história. Espanha 12-1 Malta, 1983. Às vezes, o impossível acontece. A Espanha precisava de 11 gols para se classificar para a Eurocopa. Era um sonho distante, improvável. Mas o futebol gosta de desafiar a lógica. A cada minuto, a Espanha avançava. Um gol, 2, 3, 4, e no apito final, o placar era um absurdo 12-1. Um jogo que virou lenda. O dia em que a Espanha tocou a imortalidade. O maior protesto do futebol, Madagascar 149x0, só, L. Emirne, 2002. Quando um time se sente injustiçado, ele pode reclamar. Pode protestar. Mas o só L. Emirne decidiu ir além. Marcou 149 gols contra. Sim. Como forma de protesto contra a federação local, os jogadores chutaram a bola para dentro da própria rede. O placar mais surreal da história. O futebol foi usado como voz, como ferramenta de resistência. Um jogo que não teve futebol, mas que entrou para a eternidade. O milagre de Istambul, Liverpool 3x3 Milan, 2005. O Milan dominava. 3-0. Uma final de Liga dos Campeões praticamente ganha. Mas o futebol não aceita certezas. Em 6 minutos mágicos, o Liverpool renasceu. 3 gols. Um empate que parecia um milagre. Nos pênaltis, a consagração. O Milan não entendeu o que aconteceu. O Liverpool não acreditava no que tinha feito. E Istambul testemunhou um dos maiores jogos da história. O primeiro jogo da história. Argentina 6x5 Inglaterra, 1867. No começo não havia regras. Não havia estratégias. Apenas um grupo de homens correndo atrás de uma bola. Em 1867, o primeiro jogo oficial da história aconteceu. Argentina contra a Inglaterra. Um placar de 6-5. O nascimento de uma paixão que tomaria o mundo. O futebol dava seus primeiros passos para se tornar o maior espetáculo da Terra. O jogo mais louco da história, Derby County, 5x5 Manchester United, 1970. Esse jogo não foi um jogo. Foi um turbilhão. Um furacão de emoções. Gols de bicicleta, dribles desconcertantes, viradas inacreditáveis. O placar final. 5-5. Mas, naquele dia, ninguém se importou com o resultado. Todos sabiam que estavam diante de um dos maiores espetáculos que o futebol já viu. O futebol não é apenas um esporte. Ele é paixão, loucura, drama e espetáculo. E enquanto houver uma bola rolando, novas histórias inacreditáveis continuarão a ser escritas. Porque o futebol é magia. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!